Se eu te perguntasse agora, qual é a diferença entre em casa, na escola, no trabalho, à noite e de manhã? Você conseguiria me explicar todas as regras do português? Provavelmente não. Mesmo assim, você fala tudo isso naturalmente. É ou não é? E se você tá vendo orelhinhas aí, hoje nós temos uma presença ilustre da minha doguinha, Sky. Baby girl fala: "Gente, eu também tô aprendendo inglês, I'm also learning English", right? Olha como ela é adorable. Você tem cachorrinho? Do you have any pets? Você tem algum pet? Cachorro, gato, enfim, coelho, pássaro, cobra, enfim, me conta aqui nos comentários. Gente, essa aqui é minha Skyzinha. Sky é céu. Ela é uma cachorrinha especial. Sim, ela nasceu com um problema congênito, ela é considerada deficientezinha, meu amorzinho. E olha esse dente charmoso dela, esses dentes que ficam pra fora. Olha que coisa mais linda essas presas, gente. Olha esse nariz empinado, olha esse perfil perfeito, né, meu amor? Olha, ela tá até olha, gente, ela tá até estática para todo mundo ver esse perfil maravilhoso, perfeito dela. Let's learn English. Let's do this. Vamos lá, ok? Ela vai ficar aqui no meu colo durante esse vídeo. Alright, olha só. Então você fala tudo isso naturalmente, né, vamos voltar aqui para o foco. Você nunca para no meio de uma conversa para pensar assim: "Espera aí, agora eu uso essa preposição ou aquela? Eu de, eu uso na?" Você simplesmente fala. É ou não é? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que quando o assunto é inglês, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma regra? Como usar on? Como usar at? Aliás, talvez seja exatamente por isso que você clicou neste vídeo. E eu entendo completamente. Eu também era assim lá atrás. Porque durante muitos anos venderam pra gente a ideia de que existe uma aula mágica que finalmente vai explicar essas três preposições. Como se depois de assistir essa aula você nunca mais vai errar, né? Mas eu preciso te contar uma coisa. Talvez essa seja uma das maiores mentiras que existem no ensino do inglês. Não porque in, on e at sejam difíceis, mas porque essa nem é a pergunta que o seu cérebro está tentando responder. Eu vou te explicar melhor. Imagina que você acabou de se mudar para uma cidade completamente nova. Nos primeiros dias, você depende do GPS para tudo, né? Para descobrir onde fica a academia, o mercado, a padaria, a farmácia. Você coloca o endereço no celular o tempo inteiro, é ou não é? Mas algumas semanas passam e aí acontece uma coisa curiosa. Você começa a desligar o GPS. Não porque você decorou o mapa inteiro da cidade, mas porque o seu cérebro criou rotas, né? Você não sabe todas as ruas, você não sabe todos os bairros, os nomes de todos os bairros, de todas as ruas. Você provavelmente nem conseguiria desenhar aquele mapa numa folha de papel. Mesmo assim, você chega lá no lugar de destino e chega sem pensar. Agora pensa comigo, foi o GPS que ensinou você a decorar todas as ruas? Não, foi repetir o caminho, foi viver aquele caminho, foi passar por ele várias vezes, até que um dia ele deixou de ser informação e virou experiência. E é exatamente aqui que a maioria dos brasileiros começa a estudar inglês da maneira errada. Eles acreditam que precisam decorar o mapa inteiro antes de começar a andar. Aí eles procuram vídeos como como usar in, como usar on, como usar at. Como se existisse uma regra capaz de explicar todas as situações. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que uma palavra de duas letras consegue ter apenas um significado? Por exemplo, pensa na palavra dar, no verbo dar em inglês. Você pode dar um presente, você pode dar certo, pode dar risada, você pode dar aula, você pode dar trabalho para alguém, pode te dar sono, alguma coisa dá para você fazer agora ou não. Entende o que eu quero dizer aqui, né? Olha só, uma única palavra muda completamente dependendo da situação, dependendo do contexto. Com o in, o on e o at acontece exatamente a mesma coisa.
Essas palavras não vivem sozinhas, elas vivem dentro de experiências, dentro de frases, dentro de contextos, e talvez seja justamente por isso que você assiste uma aula sobre preposições hoje, aí você entende tudo, aí você faz aqueles exercícios de completar as lacunas ou de fazer marca a alternativa correta. Só que aí quando você vai falar inglês de verdade, o que que acontece? Trava. É ou não é? Porque entender uma regra não significa construir uma rota. Existe uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é "It doesn't work that way". It doesn't work that way. Literalmente não funciona desse jeito. E na minha opinião, essa é uma das frases mais importantes para quem quer destravar o inglês. Porque talvez você não esteja travando porque ainda não encontrou a regra certa. Talvez você esteja travando porque tentaram ensinar um idioma como se ele fosse uma fórmula de matemática, em que 2 mais 2 é sempre 4, né. E idiomas simplesmente não funcionam assim. Agora, antes de eu te mostrar qual é a pergunta que você deveria fazer no lugar de como usar in, on e at, eu quero fazer um teste rápido com você. Na verdade, eu tenho quase certeza de que esse teste vai mudar completamente a forma como você enxerga essas 3 palavras, tá. E se isso acontecer, é bem provável que você nunca mais estude preposições do mesmo jeito. O teste aqui explica por que você continua errando preposições. Então, vamos lá para o teste. Eu quero que você complete mentalmente algumas frases, sem pensar muito, tá? Só responde. The book is the table. Qual foi a primeira resposta que veio na sua cabeça? Muito provavelmente on the table. Isso se você não chegou a lembrar daquela música, né? Table, 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 table. The book is on the table, everybody's on the table, right? Agora, outra frase. The keys are the box. Ok? Provavelmente você pensou in the box. Tá. Mais uma. I'm lá, home. Você respondeu at home. Ótimo. I'm at home. Perfeito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em qual momento você parou para lembrar da regra? Em qual momento você pensou, peraí, espera aí, deixa eu lembrar da explicação do "and". Espera aí, agora deixa eu revisar aqui na minha cabeça, espera aí, todas as situações do "on". Ai, agora deixa eu lembrar lá da lista do "at". Você não pensou nisso. Isso acontece porque o seu cérebro não trabalha consultando um manual. Ele trabalha reconhecendo padrões. Na verdade, deixa eu reformular isso aqui. O seu cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro é preguiçoso. Isso é uma ótima notícia, porque ele odeia precisar tomar decisões toda hora. Então, quando ele encontra uma combinação correta, muitas vezes ele simplesmente transforma aquilo numa rota automática. É tipo como quando você vai dirigir, quando você aprende a dirigir, né, fica automático. Então quando você começou a dirigir, você pensava em tudo, aí retrovisor, aí embreagem, aí freio, ai meu Deus socorro, aí marcha, aí seta. Hoje, você faz tudo isso conversando com alguém. O carro praticamente virou uma extensão do seu corpo, né. Então com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. Ninguém acorda fluente, as rotas simplesmente vão sendo construídas. Agora, deixa eu mostrar por que tentar decorar regras costuma dar errado. Imagina que eu te entrego uma apostila com 50 páginas explicando os usos possíveis da palavra on. Você estuda durante horas, aí você anota, aí você grifa, aí você faz resumo, e no final do dia você entende tudo. Beleza. Ou pelo menos você acha que entendeu. Aí no dia seguinte, alguém fala naturalmente, I'm on vacation. Ah, você entende? Aí depois aparece I'm on time. Ok? Aí depois aparece It's on TV. Depois, come on. Aí depois, turn it on. Depois, on purpose. Você percebe o problema aqui? A mesma palavra aparece em um monte de situações completamente diferentes. E aí muita gente pensa, ué, mas isso não faz sentido. Só que na verdade faz sim. Só que não faz sentido pela lógica da gramática, faz sentido pela lógica do uso. E é exatamente assim que acontece no português. Você nunca parou para decorar os usos da palavra, do verbo dar.
Mesmo assim, você entende perfeitamente quando alguém diz: "Ah, isso deu certo. Ai, aquilo deu errado. Ai, me deu uma vontade de comer chocolate agora. Ai, deu tempo de gravar o vídeo aqui pra você, que bom. Ai, deu um trabalho pra criar o roteiro desse vídeo, deu um trabalho pra eu criar, pra eu estruturar todo esse vídeo aqui pra gravar pra você". Percebe? Você não ficou traduzindo: "Ai, dar aqui nesse outro contexto significa", você simplesmente reconheceu o padrão. É isso que o cérebro faz, ele cria atalhos, não listas, tá? E talvez esse seja o maior erro de quem tenta aprender inglês. A pessoa acha que primeiro precisa entender completamente uma regra, para depois ela começar a falar. Quando na verdade é justamente o contrário. Você fala, você escuta, você lê, você encontra aquela estrutura dezenas de vezes. Só depois o cérebro começa a perceber sozinho o que todas elas têm em comum. Gente, a Sky tá quase dormindo aqui no meu colo, porque eu tô fazendo massagem nela. É por isso, voltando aqui, tá? É por isso que eu prefiro muito mais ensinar inglês através de situações reais do que através de listas e regras. Porque ninguém conversa usando regra, gente. Tipo, assim, ó, peraí, deixa eu pensar aqui agora. Vou usar, peraí, eu vou usar o pretérito perfeito. Não, acho que eu vou usar o pretérito imperfeito. Não, né? As pessoas conversam usando memórias, usando experiências, usando padrões que foram sendo construídos ao longo do tempo. Falando nisso, by the way, repara numa coisa interessante, tá? Quando um americano fala assim, ó, "The book is on the table", ele não pensa, mesa é uma superfície, então eu vou usar um. Ele simplesmente fala. Assim como você nunca pensa, agora eu vou usar a preposição correta em português. Ai, agora eu vou usar um adjetivo. Não, eu vou usar um advérbio de modo, um advérbio de instrumento. Ai, eu vou usar um advérbio de tempo aqui. Você simplesmente fala, né? É exatamente esse tipo de naturalidade que a gente quer construir. A gente não quer decorar regras. A gente quer construir rotas. Sabe por que eu faço tanta questão de te explicar isso? Porque eu vejo muitos brasileiros extremamente inteligentes desistindo do inglês por causa de um problema que nunca existiu. Eles dizem assim: "Ah, eu nunca vou aprender preposição", quando na verdade eles nunca precisam aprender preposição isoladamente. Eles precisam aprender inglês vivendo o inglês. Foi exatamente por enxergar isso durante tantos anos que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado para quem quer decorar listas intermináveis de regras, tá? Ele foi criado para quem quer construir essas rotas naturalmente através do inglês da vida real. Enquanto você assiste a esse vídeo, você está pensando: essa pessoa é exatamente eu sou assim, né? Depois dá uma olhada no link da descrição aqui embaixo, ok? Agora, voltando, continua comigo aqui. Por que existe uma peça desse quebra-cabeça que eu quero te falar? E essa peça explica por que algumas pessoas parecem desenvolver esse feeling para as preposições, mesmo sem conseguir explicar nenhuma regra gramatical. E eu acho curioso como quando a gente começa a aprender inglês, porque a primeira pergunta costuma ser: qual é a regra para isso? Só que ninguém faz essa pergunta na própria língua, né, no próprio português. A gente nunca parou pra pensar assim, qual é a regra para dizer bom dia em vez de boa manhã? Você já parou pra pensar nisso? Por que a gente fala bom dia ao invés de boa manhã? A gente simplesmente fala. Porque em algum momento da sua vida, da minha vida, da nossa vida, aquilo deixou de ser uma regra, virou uma lembrança, virou um padrão por repetição. Virou uma sensação de que aquilo simplesmente soa certo, soa natural. E eu acredito que esse seja o verdadeiro significado da fluência. Não é você conseguir explicar a gramática. Fluência é você não precisar mais explicar. É igual andar de bicicleta. Você consegue escrever um manual ensinando exatamente como manter o equilíbrio? Provavelmente não. Mas você consegue pedalar, porque o conhecimento deixou de estar na sua cabeça e passou para o seu corpo. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. E aí existe um momento em que você para de pensar: putz, será que aqui é in? Será que é on? Será que eu uso at?
e você simplesmente fala. Não porque você decorou todas as regras, mas porque aquela combinação já passou tantas vezes pelo seu cérebro que ela começa a soar natural. É por isso que sempre que alguém me pergunta, Jess, qual que é o segredo para nunca mais errar as preposições? Eu respondo uma coisa que à primeira vista parece decepcionante. É o seguinte, pare de estudar preposições e comece a estudar o inglês, porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem estuda preposições passa horas tentando entender palavras isoladas. Quem estuda inglês passa horas encontrando essas palavras vivendo dentro de histórias, dentro de conversas, filmes, contextos, dentro de situações reais. E adivinha qual desses dois cérebros cria rotas mais rápido? O segundo sempre? Inclusive, eu quero te sugerir aqui para fazer um combinado comigo. Próxima vez que aparecer uma frase como on the table, enfim, qualquer frase que você vê alguma dessas preposições, in, on, at, enfim, tá? Ao invés de você se perguntar, ai, por que é on aqui? Simplesmente experimente se perguntar: "Quantas vezes eu já encontrei essa frase?". Analise a frase como um todo. Então você viu "e nono et" alguma frase ali, epa, para. Foca ali, ao invés de você ficar ali só na palavra on, olha tudo, olha a cluster, né, olha o conjunto ali, tipo assim, o que que tem antes de on, o que que tem depois, qual que é o contexto, qual que é a estrutura, os famosos chunks, como os vários exemplos que eu dei anteriormente para você aqui usando on, tá. Então sempre analisa a estrutura como um todo, como que tá aparecendo aqui e memoriza essas estruturas, digamos assim. Quando eu falo memorizar, é você anotar elas e tentar colocá-las na sua vida. Então, cria frases sobre você, sobre a sua rotina, sobre as pessoas que você conhece, usando essa estrutura com essa preposição aplicada ali. Entende o que eu quero dizer? Porque, olha só, quando você pergunta assim, ó, quantas vezes eu já usei essa frase? Como que essa frase está sendo usada aqui? O que que vem antes? O que que vem depois dessa preposição? Qual que é o cluster aqui? Qual que é a estrutura que está aqui com ela? É on time, é in time, é on the table, é at the table, entende o que eu quero dizer? Então, quando você vê dessa forma, isso te tira daquela obsessão desenfreada por regras e te leva para aquilo que realmente cria a sua fluência, que é a exposição, que é a familiaridade, que é a repetição inteligente. E sabe qual é a consequência mais bonita disso que eu tô te ensinando aqui? Que inclusive isso aqui ninguém te fala. Tô te falando nesse vídeo, ninguém te fala, isso aqui é ouro, tá? Qual que é a consequência disso? Você começa a confiar mais em você, porque toda vez que uma expressão aparece de novo, o seu cérebro pensa: "Epa, peraí, eu conheço isso aqui. Ó, eu já ouvi isso aqui. Ó, isso me parece natural, isso me parece certo". E um dia, sem fazer esforço, você simplesmente fala. Por isso que eu gosto tanto da palavra familiaridade, muito mais do que memorização. Nossa, eu já tive tantas experiências com alunos que eles falam assim: Teacher, quando eu fui me dar conta, eu já tinha falado a estrutura tal. Por exemplo, on purpose, tá, tô dando um exemplo aqui. Só depois que eu falei que eu me dei conta. E aí depois que eu me dei conta, eu falei assim: "Nossa, de onde que eu tirei isso aqui?". E tá certo, tá natural. E saiu natural, assim, saiu automático. Eu falei: "Pois é, então, porque você já tá familiarizado, porque o inglês agora faz sentido pra você, para o seu cérebro, sabe, você já tem as conexões neurais ali, então você tem essa familiaridade, você sabe realmente usar o inglês, você aprendeu ali com tudo que eu ensino, então o inglês tá realmente presente na sua vida e ele se torna automático, porque ele começa a fazer sentido. Daí quando você vai se dar conta: 'Opa, já falei. Olha, saiu, nem sei de onde saiu, mas saiu e tá certo, tá natural'". Ok? Porque ninguém conversa usando decoreba, usando regras. As pessoas conversam usando aquilo que se tornou familiar para elas, né? Então, talvez seja exatamente por isso que tantos brasileiros, infelizmente, passam anos estudando, né? E continuam sentindo que estão sempre começando do zero. Eles colecionam regras e quase nunca colecionam experiências, né? E os idiomas são feitos de experiências. O inglês é feito de experiências. Sua fluência no inglês é feita de experiência. Ela é construída por meio de experiências, não de listas. Então, se amanhã você esquecer alguma regra sobre in on yet, eu sinceramente não ficaria preocupada, não. Mas eu ficaria preocupada se você passasse uma semana inteira sem ouvir inglês, sem ler inglês, sem viver o idioma, sem falar consigo mesmo em inglês.
Porque é isso que faz a diferença. Não é lembrar da explicação perfeita, é continuar construindo essas rotas todos os dias. Mas, Jess, eu tô no Brasil, como que eu vou viver o inglês? Gente, e daí que você tá no Brasil? E daí que nós estamos no Brasil? Eu me tornei fluente aqui mesmo no Brasil antes de ir para os Estados Unidos. Como que eu posso fazer isso, Jess? Você vai fazer alguma pesquisa no Google, pesquisa em inglês. Você vai para, por exemplo, toda semana eu vou para o mercado fazer compra. A minha lista, eu sempre escrevo em inglês, sabe, são coisas assim. Eu falo com a minha Skyzinha em inglês, ela já entende várias palavras em inglês. Engraçado que eu falo em português, ela não entende, em inglês ela entende por causa dos sons, tá. Hã, eu falo comigo mesma em inglês, ouço músicas em inglês, canto em inglês, tá. Então é assim, existem várias formas, todos os meus aparelhos são em inglês, meu celular todo em inglês, tá. Então existem várias formas de você fazer isso. De você colocar o seu inglês na sua rotina, de uma forma natural. E aí, quando você vai fazendo isso que eu tô te ensinando, quando você menos espera, o GPS do seu interno do seu cérebro já conhece o trajeto, né, e aí você chega ao destino sem precisar olhar o mapa. Então talvez essa seja a imagem que eu mais gostaria que ficasse com você depois desse vídeo. Toda vez que você travar numa preposição, não imagine uma prova de gramática, tá? Não fica imaginando regras. Não, imagine um GPS recalculando a rota, porque é exatamente isso que o seu cérebro faz. Ele não está dizendo que você fracassou, ele só está dizendo assim: ó, vamos passar por esse caminho mais algumas vezes e eu prometo uma coisa, tá? Se você continuar voltando, se você continuar revisando as estruturas que você vê, né, vai chegar um momento em que o GPS simplesmente para de recalcular, porque aquele caminho já virou parte de você, já virou natural para você. É isso que nós chamamos de fluência. Não é saber todas as regras. Inclusive, os nativos também cometem erros. Mas é sentir que você finalmente sabe o caminho. Você percebe que passou anos procurando uma fórmula, quando na verdade tudo o que precisava era só construir uma relação diferente com o idioma. E esse vídeo mudou a forma como você enxerga in, on, yet? Me conta aqui nos comentários qual foi o insight que mais ficou com você. Eu leio praticamente eu leio todos os comentários, tá? Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio todos. E muitas das dúvidas de vocês acabam virando temas para os próximos vídeos. Oh, you wanna hug me? Oh! E se você conhece alguém que vive dizendo eu nunca acerto preposição em inglês, envie esse vídeo para essa pessoa, porque ela precisa aprender isso que eu te ensinei aqui, tá? Olha, a Sky tá com soninho. Porque talvez você e essa pessoa não precisem mais de regras de inglês, regras de gramática, tá? E eu não estou falando mal da gramática aqui, a gramática é necessária, mas ela tem que ser aprendida de um jeito inteligente, tá? Talvez você ou essa pessoa só precisa mudar a forma como tá aprendendo inglês. E é isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui para te ajudar. Por isso que eu tenho o meu método, né? Se você quer se tornar meu aluno, tem ali na descrição do vídeo as informações. E também quero aproveitar para agradecer quem já se tornou membro do canal, quem já está sendo membro do canal, apoiando esse nosso projeto. Quem já se inscreveu aqui no canal também. A nossa meta é alcançar 10.000 inscritos e eu conto com você para isso. Também para quem apoia o meu canal, porque aqui eu sempre procuro trazer conteúdos profundos, conteúdos de inglês que ninguém te conta por aí e que te ajudam a destravar essas crenças limitantes que o sistema tradicionalista muitas vezes enfia na nossa cabeça. Então, cada roteiro que eu trago aqui realmente leva muito tempo, dá muito trabalho, e os membros desse canal me ajudam, me apoiam, né, com isso, com esse projeto. Então, quero agradecer imensamente para quem já é membro do canal, para você que ainda não é membro, conto com a sua ajuda nesse nosso movimento, nessa nossa comunidade, para a gente levar o inglês para mais pessoas, para a gente sair daquele famoso 1%, 2% do Brasil que é fluente no inglês, né? Porque cá entre nós, já deu, né? Já deu. O Brasil é um dos países que mais tem métodos de inglês e a gente não sai dessa estatística. Vamos aumentar essa estatística. Então, eu conto com você, tá bom? Clica aqui no botão seja membro, tem algum lugar aqui do canal e se inscreve no canal. And I hope to see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care.